Galera, eu me chamo Arlene e você está no canal Vasco Meu Mundo para mais um giro de notícias do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Antes de começar, quero estar pedindo para você que não é inscrito e está aqui pela primeira vez, inscrever-se, vem fazer parte da família Vasco Meu Mundo para ficar sempre por dentro das notícias do nosso gigante na minha voz. Deixa o like no vídeo que vai estar me apoiando pra caramba também aqui no canal, para o YouTube entender que os meus conteúdos são relevantes e está assim transmitindo para mais vascaínos. E o principal, hein? Não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre ser notificada pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Fez tudo isso, eu vou rodar a vinheta e vou falar do que interessa, que é do nosso amado clube para você. Roda a vinheta. Então, sem mais delongas, eu começo falando sobre o novo reforço do Vasco, o atacante chileno Jean Menezes, que desembarcou na madrugada dessa sexta-feira no Rio de Janeiro. O atleta irá realizar exames médicos antes de assinar contrato válido por 2 anos com o Vasco. Ele foi comprado do Toluca, do México. Em 241 partidas nas últimas 7 temporadas por León e Toluca, o atacante fez 37 gols e deu 37 assistências. Jean Menezes será o 5º reforço do Vasco nessa janela de transferências. Seja bem-vindo ao Vasco, Jean, que você faça excelentes temporadas pelo nosso clube e nos dê muitas alegrias. Jean Menezes, inclusive, revelou que conversou com Galdames e Luan sobre o Vasco. Abre aspas, perguntei ao Galdames sobre o clube, a cidade, como estava tudo. E ele falou super bem. Fui companheiro do Luan Garcia, que falou que esteve muito tempo no Vasco. Fecha aspas. Veja. Fui compañero de Luan García, que estuvo mucho tiempo en Vasco, me dijo, entonces muy contento de llegar acá, de llegar a una institución tan grande como el Vasco. Obrigado, Menezes. Graças. Agora vamos falar de sondagens. O Vasco sondou o volante Willian Arão e o staff dele confirmou a sondagem. Sobre o Willian Arão, que me perguntaram. Segundo o jornalista Fábio Torres, chegou uma informação para ele de uma consulta do Vasco. Ele foi atrás e perguntou ao staff do atleta, que respondeu o seguinte, abre aspas, houve uma sondagem do Vasco no início da janela de transferências, mas não teve nenhum contato, fecha aspas. Outro nome que foi especulado no Vasco é o do zagueiro Luan Pérez. Você conhece? O destino do Luan Pérez será o futebol brasileiro, e o Vasco é um dos times que querem o jogador. Outro clube é o Santos, que o atleta jogou há pouco tempo. Mas, porém, todavia, contudo, tem mais clubes de olho no zagueiro Luan Pérez. Outra notícia do giro de hoje é que Rossi recebeu proposta do Goiás, mas não quer deixar o Vasco. Situação difícil, né? E a situação mais difícil dentre os jogadores que o Vasco queria vender ou emprestar é a do Galdames, que ganha um alto salário, como já falei em vídeos aqui, né? Não joga nada e nenhum time quer, ainda que pagar metade do salário dele. Os clubes consideram o valor alto. Pelo visto, se não tiver outra alternativa, ele vai ficar mesmo no Vasco. Difícil, hein? É rir para não chorar. E uma rápida notícia para você que me acompanha aqui é que os ingressos para a partida entre Vasco e Atlético Paranaense na próxima segunda pelo Brasileirão, no nosso Caldeirão, estão esgotados. A nossa torcida é demais, né? Vamos falar sério? Os ingressos para o primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil entre Vasco e Atlético Paranaense, que será em São Januário, também foram esgotados. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, só lamento. Agora, uma última notícia para você que ficou comigo até aqui é que agora é oficial. Bruno Prachedes se despediu oficialmente do Vasco em suas redes sociais. Veja. Eu desejo boa sorte ao Bruno Prachedes nessa nova jornada. Agora, se tratando de Rossi, Galdames, o Rossi recebe um alto salário no Vasco, né? E segundo a Atenção Vascaínos, o Goiás fez uma boa proposta para ele, mas com 100 mil a menos do que ele ganha no Vasco. Mas ainda assim,
Foi uma boa proposta. Mesmo assim, o Rossi não quis sair do Vasco. Tá no Rio de Janeiro. Tá ganhando uma nota sem fazer patavina. Vai querer sair por quê? Aí é problema pro Vasco, né? Que tem que arcar com os altos salários dele. Galdames também, que nenhum clube quer, devido ao Galdames ganhar R$500 mil por mês. É brincadeira uma coisa dessa. Como eu falei anteriormente, é rir para não chorar, né? Porque quem paga 500 mil por mês, 500 mil em um jogador que não rende nada em campo? Só o Vasco, né? Prazer, Vasco da Gama. É impressionante isso. Eu sempre falo nos meus vídeos que, por mim, eu como torcedora, não queria o Galdames no Vasco, não queria o Rossi também no Vasco mais. Já deu, né? Ele teve boas passagens pelo Vasco, nos ajudou em alguns momentos, mas passou, a fase passou, não dá mais. E eles não querem sair do Vasco. Clube nenhum quer o Galdames. No caso do Rossi, foram mais de 7 clubes querendo ele. E ele disse não para todos, para continuar no Vasco. Difícil, né? A janela de transferências vai fechar. E se o Vasco não conseguir se desfazer deles, eles vão permanecer no Vasco. E a folha salarial lá no topo, né? Como o Pedrinho já jogou aí para todos nós sabermos. No mais é isso. Você que ficou comigo até o final do vídeo, deixou o like para fortalecer o canal. Se inscreveu se não é inscrito e está aqui pela primeira vez. Ativou o sininho das notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando eu postar novos vídeos aqui. Se fez tudo isso, meu muito obrigada. Tamo junto. Isso aqui é Vasco. Vamos por mais, sempre olhando para cima, pois o nosso Vasco é gigante e a gente merece sempre o topo, merece sempre o melhor. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo com mais notícias do nosso gigante para você. Saudações vascaínas. Tchau.